E aí galera, aqui quem vos fala novamente é o Wesley Salles e na aula de hoje do curso The Blender Series eu vou falar sobre o objeto e suas transformações básicas. Bom, basicamente um objeto no Blender é qualquer coisa que podemos modificar suas propriedades ou forma, certo? Por exemplo, o cubo padrão, tanto quanto a câmera e a lâmpada, são tipos de objetos, certo? Pois podemos mudar tanto sua forma quanto sua propriedade. No caso do cubo, a câmera e a lâmpada são objetos de outros tipos, de outro tipo, pois não podemos mudar sua forma, somente suas propriedades, certo? Para nós selecionarmos objetos na nossa cena, simplesmente clicamos com o botão direito do mouse sobre qualquer um deles, ou usamos o Outline, clicando com o botão esquerdo, e nós automaticamente selecionamos o objeto, certo? Vou ativar uma opção aqui que está desativada, que é a add-on, que mostra as teclas de atalho que eu uso. Assim fica mais fácil para quem estiver assistindo, certo? Ok, aqui está as teclas. Bom, agora que você sabe como selecionar objeto, precisamos aprender como modificar a posição, se necessário, do nosso cursor 3D, que é essa cruzinha com um círculo, certo? Nosso cursor 3D basicamente serve para posicionamento de objetos ou como eixo para transformações, certo? Para posicionarmos ele em um local diferente da nossa cena 3D, certo? Simplesmente clicamos com o botão esquerdo do mouse e vamos posicioná-lo de outra forma, certo? Em outro lugar. Para adicionarmos um novo objeto, basicamente temos três formas. Podemos usar o menu Add, certo? Escolher o tipo do objeto ser adicionado na nossa cena. Os mais usados são do tipo Mesh, que são malhas editáveis, na qual podemos tanto editar suas propriedades como sua forma. E alguns são poucos usados, dependendo do caso. Por exemplo, Force Field são para mudanças. Eles funcionam quando usamos física na nossa cena. Por exemplo, vento pode atuar com a fumaça ou com qualquer partícula ou física, certo? Algumas dessas opções e vamos estudá-las mais à frente. Basicamente, como disse, temos três formas. Essa é a primeira, no menu Add. A segunda é usando o atalho mais prático, Shift mais A, certo? Que mostrará um menuzinho no meio, onde você pressionar e aparecerá o mesmo menu lá em cima. E podemos adicionar qualquer objeto. E outra forma que era como nós adicionávamos, né, objetos na versão antiga do Blender, da 2.4x, pressionando barra espaço. No novo, ele mostrará o botão de pesquisa, certo? A barrinha de pesquisa, na qual simplesmente podemos adicionar qualquer objeto digitando Add e o nome do nosso objeto. Add Cube adiciona um cubo. Bom, quando adicionamos um objeto, certo? Um novo objeto, vou deletar pressionando a tecla Delete. Você também pode fazer isso pressionando a tecla X, certo? Com o objeto selecionado. Vou deletar o cubo padrão também. Em breve falarei dessas visões. Aqui então, voltando aos objetos. Quando adicionamos algum objeto, nós podemos mudar a propriedade dele, as propriedades iniciais desse objeto. Por exemplo, eu adicionei um VSphere.
como mudamos algumas de suas propriedades? Podemos, nesse menu aqui, lateral, arrastando aqui para reorganizar. Isso você deve ter aprendido na aula anterior. Se você não sabe ou quer aprender a reorganizar a interface, assista a aula anterior. Bom, para mudar alguma de suas propriedades, o nosso objeto selecionado e recém-adicionado, simplesmente podemos mudar aqui nesse menuzinho, certo? Mudando o número de vezes, ele vai aumentar ou diminuir, por exemplo, nessa parte, o número de segmentos verticais da nossa VSphere. E aqui do mesmo modo, só que com os anéis, de modo horizontal. Aqui nós podemos alterar o tamanho, que basicamente é a escala. Vou deixar 1. E outra coisa que muita gente não sabe é que o Blender suporta, por exemplo, a opção de copiar e colar funções, propriedades ou objetos na mesma cena ou de uma cena para outra. Por exemplo, eu tenho esse cubo, eu posso abrir um novo arquivo Blend o Blender é aberto, posso apertar Ctrl C e ele vai copiar a seleção para o buffer, que é um tipo de armazenamento temporário para o que nós selecionarmos, certo? E pressionando Ctrl V na outra cena, ele vai colar essa VSphere perfeitamente lá. Por exemplo, se eu quiser usar esse recurso aqui nos objetos, eu posso botar o mouse em cima da nossa caixinha, Ctrl C, e nos anéis, Ctrl V. Veja que ficou igual, né? Com a mesma propriedade. Isso também funciona para cores de objetos e diversas outras coisas. Você pode ir explorando essas opções aí. Aqui embaixo temos Align to View, que vai alinhar o objeto à nossa visão, certo? Clicando aqui com o botão do meio do mouse, eu posso rotacionar meu campo de visão e Align to View vai alinhar o objeto à nossa visão. O que é uma visão? É como se visualizamos o ângulo da nossa cena. Para ver esse objeto de frente, eu pressiono o número 1 do teclado numérico. Para ver sua direita, 3. Para ver o topo, 7. Se eu quiser, por exemplo, ver as costas do objeto, eu simplesmente seguro o Ctrl e aperto 1, que é para ver a frente. Segurando o Ctrl, ele vai ver a visão contrária a padrão, certo? Por exemplo, 1 é a visão frontal, Ctrl 1 vai ver a visão de costas do objeto, 7 é a visão do topo, certo? A parte de cima, Ctrl 7 vai ver a parte de baixo, e 3 é a visão direita, Ctrl 3 vê a visão esquerda. 2 vai rotacionar nossa visão para de baixo, de cima para baixo, 8 de baixo para cima, 4 vai rotacionar da direita para a esquerda e 6 da esquerda para a direita, certo? Também posso mudar com 5 o tipo de projeção de visão, de ortográfica ou perspectiva. Basicamente, perspectiva é como nós vemos com os nossos olhos os objetos, certo? Pois ele muda tipo o tamanho do objeto dependendo da distância em que estamos dele. E na ortográfica ele mantém a proporção do objeto independente da distância, certo? Você pode dar uma procurada na net para entender melhor esses conceitos, que pode ser muito útil em posicionamentos ou mudanças de visão de câmera, certo? Que vamos estudar mais para frente. Basicamente sobre objetos é isso. Esse menu também está disponível pressionando a tecla de atalho F6 e aparecerá um menu flutuante com as mesmas opções
igual as laterais aqui, para nós podermos editar, certo? Vamos agora falar sobre a manipulação de um objeto. A manipulação de um objeto basicamente é mudar propriedade de posicionamento, rotação ou escala de objeto citado, certo? Por padrão, os manipuladores de posicionamento do objeto vêm ativos na nossa cena 3D. Nós podemos desativá-lo clicando neste botão desativar manipuladores ou ativá-lo novamente clicando nele de novo. Veja que cada manipulador aqui tem uma cor e essa cor é igual a dos eixos da nossa cena, certo? Por exemplo, no eixo Y é a cor verde. Se eu quiser mover no meu objeto somente no eixo Y, eu arrasto o manipulador no eixo Y e ele restringirá o posicionamento no eixo X e no eixo Z. Outra forma de eu mover o meu objeto é pressionando N para abrir o menu lateral aqui das propriedades e mudar manualmente as opções de posicionamento do objeto. Veja que agora ele está muito longe do meu grid e eu posso usar os manipuladores para voltar ele ao normal. Se eu quiser zerar as modificações de posicionamento que eu fiz, há um atalho no teclado Alt mais G que voltará à sua posição original do objeto selecionado, certo? Veja que zerou todos os eixos aqui que eu posicionei o objeto, certo? Alt G o atalho. Bom, passando aqui para o próximo, o primeiro é de manipulação de posicionamento, o segundo é de rotação, manipulador de rotação. Veja que muda o tipo do manipulador, certo? E mesma coisa, tem as mesmas cores dos eixos na qual eu quero rotacionar. E também, se eu clicar no centro, em nenhum, sem ser no cursor, aqui, dentro dessa área aqui, certo? Essa área desse círculo branco, eu posso usar a rotação trackball do meu objeto. E aqui eu rotaciono de acordo com a visão, nessa área entre os manipuladores e esse outro círculo branco maior, certo? E pressiono Alt R para zerar a rotação do meu objeto. E aqui eu posso ativar os manipuladores de escala do meu objeto, que funcionam da mesma forma que os dois anteriores. Simplesmente eu posso movê-los e mudar a escala do meu objeto. Veja que aqui o eixo a qual está restringido o movimento muda dependendo do manipulador que eu estou usando. Isso porque quando eu arrasto um manipulador desse, eu estou dizendo ao Blender que eu não quero mover nos outros eixos. Eu só quero restringir o movimento de escala, por exemplo, aqui ao eixo X. Se eu quiser escalar em outros eixos, simplesmente uso do mesmo modo que a rotação entre a origem do meu objeto quanto ao redor desse círculo branco aqui, do mesmo modo que a rotação e do posicionamento também. E ele escalará, fará a escala do objeto igualmente em todos os eixos, certo? Para zerar minha escala que eu fiz no objeto, Alt S, certo? E como eu não mostrei no manipulador de movimentação, aqui dentro tá eu posso mover meu objeto em todos os eixos, certo? E Alt G eu zero novamente o posicionamento dos meus objetos. Outra forma mais fácil de mover meus objetos é usando as teclas de atalho respectivas. Para movimentação, certo? E posicionamento, eu uso a tecla
nós iremos usar a tecla G, que significa Grab and Move. Pressionamos G e ele moverá livremente. Se eu quiser restringir a um eixo, um dos 3 eixos aqui, eu simplesmente pressiono a tecla do eixo que eu quero restringir o movimento. Se eu quero mover somente no eixo Y, eu clico em Y e ele moverá no eixo Y. Vou clicar com o botão direito para cancelar a movimentação. Se eu clicasse com o botão esquerdo, ele iria deixar aplicar, certo? Para mostrar uma coisa, quando eu movo, veja que na barra aqui embaixo, veja aqui que aparece global, certo? Por exemplo, eu vou mover com G e Y e ele vai mostrar que eu estou movendo de forma global. Se eu quiser movimentar de forma local, eu pressiono Y novamente e ele irá se mover somente restringindo ao eixo Y da orientação local do meu objeto. Veja que aparentemente não acontece nada. Isso porque o eixo de orientação do meu objeto está completamente alinhado com os eixos globais. Se eu rotacionar com o trackball aqui, por exemplo, eu alterei a orientação local do meu objeto. Veja que ainda permanece do mesmo modo alinhado os eixos. Isso porque a opção aqui marcada é a global. Se eu mudar para orientação para local, veja que está completamente diferente do que está sendo mostrado nos eixos que estão posicionados aqui embaixo, certo? Novamente eu vou pressionar G para mover meu objeto e Y para restringir ao eixo Y, mas veja que está no eixo global da cena, certo? Se eu pressionar Y novamente, veja que mudou e agora estou de forma local no meu objeto, seguindo a orientação padrão dele, GY global, Y novamente, local do meu objeto, certo? Agora eu vou zerar a rotação Alt R novamente e o básico da nossa aula de hoje, do que é um objeto e suas transformações básicas, foi passado para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários aí embaixo ou na página do Facebook que está na descrição e é onde eu posto todos os exercícios e posso postar alguma notícia extra, certo? Que possa ser importante. Portanto, eu aconselho a vocês a clicarem para ficarem atualizados com as novidades da página, certo? Com o conteúdo dado, eu vou mostrar agora os exercícios que vocês devem fazer para treinar a aula de hoje, certo? E aí está o exercício dessa semana. Essa aula é muito fácil, certo? É simplesmente a adição de objetos na cena e eu selecionei a visão da nossa câmera. Outra coisa que posso falar é que a câmera e diversos outros objetos funcionam do mesmo modo que os objetos editáveis. Simplesmente podemos usar manipuladores ou as teclas de atalhos ensinadas na aula para mudar suas transformações básicas, certo? E para acessar a visão da câmera, que é como eu quero que o exercício termine, é só pressionar a tecla 0 do teclado numérico ou acessar o menu View Camera, certo? Se eu pressionar 0, ele vai para a visão da câmera, 0 novamente volta para a visão anterior à visão da câmera, certo? Bom, basicamente da nossa aula de hoje é sobre isso. Espero que tenham aprendido e gostado e até a próxima aula.